Oi, gente, tudo bem? Tô aqui com a nossa dica 3, então. Lembrando que são 21 dias de dica, estamos aí no terceiro dia, nosso sabadão. Os vídeos vão ficar gravados para quem não puder ver aos finais de semana. Então vamos lá. Dica 3. Primeiro, você já identificou quem é o seu maior vilão? Sem ser você mesmo, né? Mas você já identificou qual que é aquele momento em que você acaba se perdendo dentro de todo esse processo de emagrecimento, ou dentro de todo o protocolo que você tem lá na sua mão prontinho, que na teoria ele é muito bonito, né? Quando a gente pega um treino, a gente pega uma dieta, a gente fica super empolgado e aí a gente começa. E aí você começa a perceber que tem um determinado momento ou tem um determinado alimento, enfim, que acaba acabando com tudo aquilo pra gente e a gente volta a estaca zero. Pois é. Exatamente, a gente chama isso aí de, na verdade, seria o nosso gatilho, né? É o que acaba fazendo a gente sair do eixo, fazendo a gente perder todo o nosso objetivo, o nosso propósito ali dentro do que a gente estava tão focado. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu comecei, sei lá, pelo menos umas 500 dietas na vida. Já parei, voltei de atividade física, enfim. Na atividade física eu acabei me encontrando um pouco mais rápido, porque eu, né, acabei com o tempo praticando e tal, e eu gosto. Mas eu sei que tem pessoas que tentam e elas não conseguem. Então, assim, qual que é o determinado momento em que você está praticando atividade física, que você começa a ver, né, ver os efeitos, começa a se sentir bem e tal, não sei o quê, que acontece alguma coisa que você fala, vou parar. Então, assim, é importante você identificar onde é esse momento. Porque é justamente nesse momento que a gente tem que começar a trabalhar, certo? E aí eu vou para outro lado, que é o lado da dieta. Então, assim, eu sempre tive muito problema, se eu posso dizer, com doce, né? Sempre gostei muito de doce e era uma coisa que eu não me via sem. Eu comia todos os dias, comia em grandes quantidades. Então, era uma coisa que eu não me via sem o doce. Como que eu vou ver sem meu docinho, né? Era uma questão, era uma ligação até sentimental, né? Mas enfim, e eu comecei a perceber que era uma coisa que eu me habituei aí desde novinha, aí desde a época de criança, de comer um doce depois do almoço. E eu levei isso pra minha adolescência, levei isso pra minha vida adulta e meu corpo começou a acreditar que isso aí era necessário todos os dias. Então foi bem difícil, porque eu comecei depois de um tempo a perceber que justamente depois do almoço eu acabava, né, indo por água abaixo todas as minhas dietas, e aí depois você faz um dia, você faz dois, né, dois, três, quatro, enfim, passou o boi, passa a boiada, você acaba, né, ramelar na dieta total. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, né, se eu tô tão dependente assim do doce, não vou conseguir me desvencilhar dele, o que que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a pensar em alternativas, o que que eu poderia fazer pra, ao invés de não, né, tipo, não tirar exatamente, porque era uma coisa que às vezes eu tirava, eu começava a sentir muita falta, e aí quando eu voltava pior ainda do que na época que eu parei. Eu comecei a fazer pequenas substituições. Então eu comecei a comer doce um dia sim, um dia não, e nos dias que eu não comia doce, eu tomava um cafezinho. Era a coisa mais gostosa do mundo? Óbvio que não, né, gente? Quando você tá habituado a alguma coisa que te causa prazer, que te causa alegria, felicidade, é óbvio que quando você coloca outra no lugar, não vai ser a mesma coisa. Mas aos pouquinhos eu fui me adaptando, até porque lembra, a gente tem uma meta maior, a gente tem um objetivo maior, tem um sonho, um desejo muito maior. Então a gente começa a achar caminhos para chegar nesse sonho, mesmo que custe um pouquinho aí de sacrifício. E trocar, né, um chocolate por um café, embora seja doloroso, mas eram só 3 vezes por semana. E aí eu fui percebendo que eu fui tendo controle dessa situação e eu fui aumentando isso. Lógico que isso demorou-se algum tempo, né? Mas eu consegui de uma vez por todas tirar o doce depois do almoço e consegui colocar o café. Aí tipo, tinha um outro problema, que aos finais de semana eu gostava de sair e beber. E aí, quando você sai, né, quem gosta de sair, enfim, gosta de beber, sabe que, né, os amigos nunca ajudam, né? Eles, pelo contrário, eles sempre vão te oferecer. Então eu percebi que, de fato, eu teria que reduzir um pouco as minhas saídas e eu comecei a procurar por bebidas com um índice calórico menor e comecei a contar, né? E foi um pouco chato no começo, mas enfim, acabei descobrindo que eu gostava de, né, troquei a cerveja pela gin, que era uma coisa menos calórica. Passei a beber uma vez por semana e fiz essa substituição aí do chocolate pelo café. Foram pequenas substituições, mas que, pra quem, né, sabe que quando gosta de alguma coisa a gente substitui, a gente sente falta, mas nada é impossível. Então, assim, eu tive que identificar os momentos que estavam boicotando as minhas dietas, assim, que eu tava saindo do eixo. E é importante você saber, porque eu também percebia que às vezes quando eu brigava
né, com a minha mãe, eu brigava com alguém, pra tirar aquela tensão toda, eu também acabava indo pro doce. Então, assim, eram situações pontuais, então se eu tinha algum tipo de estresse, briga, eu ia pro chocolate e depois do almoço e aos finais de semana que era o que tava mexendo aí comigo. Então, assim, tenta identificar em você quais são esses momentos que acabam levando por água abaixo todo o seu planejamento, todo o seu projeto de academia, de dieta, enfim. Porque quando você identifica esse momento, e aí você já sabe que você vai passar por esse momento de novo, você já toma consciência do que você precisa fazer. E aí você acaba não caindo num ciclo vicioso de fazer sempre as mesmas coisas. Porque, né, como a gente sabe, quem faz as mesmas coisas alcança os mesmos resultados. E aqui a gente está falando de mudança, então a gente precisa começar a observar quais são os momentos que a gente acaba tentando voltar para os hábitos anteriores, tá? E é nesse momento que a gente vai ter que fazer essa mudança rápida aí de rota para a gente poder condicionar o nosso cérebro ao novo hábito que a gente quer criar, tá bom? Então é isso. Identifica aí o que tá te tirando do eixo, o que tá fazendo você desistir do seu planejamento, desistir do seu objetivo e vamos trabalhar em cima disso. Se você precisar de alguma coisa, pode me chamar aí nos comentários ou também lá no Instagram, Roberta Zupo, e aí a gente vai conversando para tentar alinhar uma estratégia para tirar esse velho hábito e substituir por um novo hábito. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Beijo para vocês.